Fala galera, aqui é Code, especialista em abertura do mercado. Estou em Brasília, diretamente do Profit Tool, evento promovido pela Nelogica com mais de 200 traders, e eu quero que você acompanhe um pouco do nosso dia a dia hoje. Aí para o robô ou faria manual? Cara, dependendo do horário eu ia para automação, né? Mas se for para a abertura do mercado, tem que ir no braço mesmo. Não vou perder uma oportunidade dessa não, do que a gente faz melhor. Muito bem, muito bem. Para quem não conhece o Code, ele é especialista em abertura do mercado, né? Qual que você faria se estivesse lá na frente? Qual a estratégia? Quanto tempo falta ainda para acabar? Tempo na tela, aí ó. Caminhando para metade da bateria, ainda tem tempo. Metade da bateria dá para dar uma respirada aí, né? Ainda não acabou o game aí pra galera. Ficar de olho em quem tá perto aí, porque em qualquer detalhe pode fazer essa variação aí. A gente viu a final lá na Expert e nos últimos segundos teve a virada, teve o campeão lá do carro. Então não adianta desesperar, é ficar tranquilo, acompanhar essa diferença e assim, ainda não é momento para dar o win. Buscar. Não é querendo puxar sardinha não, mas o Felipe veio de São Paulo. A gente está com 2 minutos ainda de bateria. Então, justamente para melhorar essa questão, né, da abertura, do trade de abertura, eu queria chamar ele ao palco, ele que já está aí desde 2020 operando no mercado e é conhecido como especialista em trade de abertura. O Code, pode subir ao palco, uma salva de palmas. Muito obrigado. Fala pessoal, boa tarde Brasília, né? Gostei que muita gente levantou a mão que opera a abertura do mercado. Recentemente eu participei de um Gamecast e teve essa discussão quem opera abertura e quem não opera abertura. E numa dessa discussão eu vi uma das pessoas, que é até colega de trabalho, e ele disse assim: operar a abertura do mercado é igual jogar uma moeda. Vai ter dia que vai dar certo, vai ter dia que não vai. Eu disse, essa minha moeda está viciada, porque eu estou fazendo isso há 6 anos. E provando, porque a gente faz, posta boleta todo dia, posta um relatório semanal, posta um relatório mensal, que são coisas que vocês não veem por aí. Então, eu peço a vocês que cada vez mais cobrem isso de quem vocês gostam, de quem você acompanha, para vocês não estarem acreditando em pessoas que não são de verdade. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu sou mais um que começou na pandemia, não comecei com o mercado futuro, eu comecei com ações, mas vocês sabem que hoje a internet, o algoritmo, termina te mandando para o que é mais comum. Então, de tantas pesquisas ali operando ações, de repente aquele mosquitinho disse assim, você sabia que você pode operar 125% comprado na bolsa? Pô, eu sou engenheiro civil de formação. E eu pensei, como assim 125%? Que matemática é essa? E aí era o cara falando que ele podia estar 100% comprado em bolsa, 25% desse capital vendido em dólar, que era para poder redear. E aí bateu aquele beliscão, aquela ideia de, como assim, eu posso operar dólar? Eu achei que eu só podia comprar dólar para viajar para os Estados Unidos. E aí começou a aparecer mini dólar, mini índice, e eu comecei no mini dólar. Só que a primeira comunidade que eu me inseri, todo mundo operava índice. E eu não conseguia, mesmo tendo bons resultados, o trader é uma pessoa solitária. Ele precisa estar trocando ideia, ele precisa estar conversando, ele precisa conhecer outras pessoas. Porque ganhar dinheiro no mercado é fácil. O difícil é o dinheiro permanecer no bolso de vocês. Então eu me inseri nessa comunidade, final de 2020 eu já estava operando mini índice. E cara, por incrível que pareça, eu não sabia nem o que era profit nessa época. Eu operava pelo Itaú e era no home broker. Eu escrevia a boleta e para eu saber se eu estava ganhando ou perdendo dinheiro eu tinha que apertar F5. Aí eu pergunto para vocês, tem emoção operar desse jeito?
Você dá valor ao dinheiro e você operar apenas dando F5 para cada hora atualizar. Menos 2.000, mais 8, menos 6, menos 12. Numa brincadeira dessa, faltou a energia lá, claro, caiu e eu fiquei 20 minutos sem internet. Não conseguia nem ligar do meu telefone para a mesa para poder encerrar uma posição. E quando eu cheguei na casa da minha tia, que eu consegui internet, que eu falei com o cara da mesa, eu disse, cara, o que é que você quer? Eu disse, eu quero zerar minha posição, mas está 38 mil positivos. Se eu sair de casa, estava 12. Vai encerrar? Eu disse, não, claro que eu não vou. Eu estava no desespero, agora eu estou bem, por que eu vou encerrar a posição? Então, pessoal, eu desenvolvi o trade de abertura um pouco depois disso, porque além de trader hoje, influência da XP, da Nelogica e da B3, o único do Nordeste que é influência na B3, eu tenho uma empresa. Eu tenho uma construtora há 12 anos, eu faço tanto casas quanto prédios, tá certo? Quer dizer, fazia, né? Porque desde 2025 agora foi o último prédio que eu fiz lá na Praia do Francês. Juros desse jeito, para mim, não vale a pena eu construir. Prefiro deixar meu dinheiro parado e ficar fazendo o meu day trade. Mas eu precisei estruturar essa minha operação de abertura do mercado, porque nos dias que eu estava bem, eu não queria atender ninguém. E nos dias que eu estava ruim, eu também não queria trabalhar porque eu estava triste. Né? Ou estava girando, não queria dar atenção ao que deveria, e eu precisava conciliar a abertura o mercado financeiro com o meu trabalho. Porque o que é que eu digo para vocês? Todo mundo que está aqui, quando vem para o mercado, vem buscar o quê? Tem certeza que é dinheiro? Eu acho que a primeira coisa que te chamou a atenção foi liberdade. Porque você vê que eu não dou atenção aos meus filhos, eu não tenho tempo para curtir com a minha esposa, porque meu trabalho é chato, meu chefe é chato. Mas vocês vêm para o mercado e viram CL Trader. Vocês passam o dia todo na tela. Então, cadê a liberdade que vocês vieram buscar? Então, a partir daí, eu comecei a criar um plano. Eu já gostava de abertura do mercado e criei uma estratégia para isso. Eu queria até quebrar um pouquinho a cerimônia aqui e mostrar aqui para vocês uma coisa que vai levar na parte da automação. Certo? Posso colocar a tela aqui? Internet tá ok, carregou. Esse relatório aí é minha semana. Mas eu não estou aqui para mostrar o valor da boleta porque eu fiz 275 mil na semana. Eu estou para mostrar isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa variação? Sabe o que é que foi isso aqui? Foi o dia que eu resolvi ficar mais tempo na tela. Eu resolvi ser um CL Trader. Não fiquei satisfeito, eu tomei aquela notícia lá do fim da guerra. E nesse dia eu saí de 66 positivo para menos 120. E eu terminei o dia no 0 a 0. Mas sabe o que é isso? Você sabe o que é que muda para mim? Toda vez que quando dá 9h30, 10 horas da manhã, o meu assessor liga para mim para travar a minha plataforma e tirar o meu roteamento. Poxa, Código, você está aqui na frente, admitindo para todo mundo que você precisa de um apoio para poder fazer isso, para poder se proteger. Claro, eu sou humano. E eu não preciso me preocupar em vencer isso se eu tenho como lutar de outra forma. Que isso sirva de lição para vocês. Paulinho falou de 4 hacks, eu até brinquei, parece Paulo Massal, é hacker, eu vou dar 4 ideias para vocês, vão mudar a sua vida. Mas às vezes é bem simples. As pessoas acham que precisam lutar contra o vício, lutar contra uma coisa que não consegue. Ah, eu preciso fazer terapia porque eu não consigo parar de operar. Consegue. Basta você ter um assessor, basta você usar a trava da Nelogica e utilizar a trava. Ah, mas eu não consigo. Você sabe o que é que eu estou brigando na Nelogica hoje, Cris? Para o Define ter 2 senhas no Profit. A senha para você logar e a senha na sua trava da plataforma. Porque aí você vai pegar a tua senha, vai dar para tua esposa e eu quero ver se ela vai devolver a senha para tu. Eu quero ver se você vai querer arrumar essa confusão. Eu fui o cara que lá atrás operava 1.500 contratos. Hoje eu não opero mais 1.500 contratos. Então a gente não precisa vencer se a gente não vai precisar lutar. O que eu quero dizer para vocês é isso. Eu não vou precisar brigar com o mercado para eu fazer menos operações. Se eu posso escolher a trava, se eu posso escolher um assessor bom, e eu posso me policiar sem precisar brigar. Mas tu volta lá para o meu slide. Em 2022, eu já operava a abertura do mercado e eu conheci uma pessoa que falava muito em estatística e dizia, cara, o seu trade, você pode automatizar ele. E eu dizia, cara, o de abertura, eu já tentei automatizar e eu não consigo. Por quê? Porque ele tem uma parte descritiva. Ele precisa de alguns detalhes que eu não consigo automatizar. Mas eu tenho outros operacionais que ninguém sobrevive apenas com um operacional. O operacional vai funcionar em determinadas horas, em determinados minutos, em determinados tempos gráficos, em determinados dias. Em outros dias você vai ter que tirar coelhos da cartola.
E quando eu digo isso, não é você estar mudando de setup todo dia, não. É você ter setups que você confia e você sabe os momentos que vai usar ele. Então, em 2022, eu passei a usar a estatística ao meu favor, como o Paulo falou. Para que vai me seguir a estatística? Vai fazer com que eu adquira mais confiança no que eu estou fazendo, com que eu repita mais as vezes as coisas que dão certo e evite de operar à tarde, né? Porque à tarde a gente só faz merda. A verdade é essa. Você pegar seu gráfico lá, de manhã é verde, de tarde é vermelho e acabou a conversa. É praticamente impossível alguém levantar a mão aqui e dizer que opera melhor à tarde do que de manhã. Tem alguém? Tem não, né? Difícil demais isso. Mesmo eu sabendo que a chance do sinal falso ser muito grande, eu clicava. E o que é que acontecia? Eu tomava stop. E eu dizia, cara, eu sei que ele vai me dar um sinal falso muitas vezes. O que é que eu vou fazer? Automatizar. Resolvi o meu problema. A minha automação trabalha risco-retorno negativo e ela executa o que tem que executar. Porque ela não sente dor, ela não sente fome, ela trabalha a hora que tiver que trabalhar. Ela não está preocupada se levou 5 trades e vai fazer o sexto, ela não está preocupada se ela acertou 10 trades e ela vai fazer o 11º. Eu estou. Se nos últimos 4 anos eu tenho 73% de acerto operando a abertura do mercado, de cada 10 trades que eu fizer, na teoria eu vou acertar 7. Claro que essa conta não existe, vai ser a partir de 1000 trades, eu vou ter 700 trades acertados. Mas num dia que eu fizer 7 trades, eu já vou... Quando eu fizer o quinto, eu já vou me balançar para fazer o sexto. Porque a matemática, ela não faz curva. Não vai fazer curva. Então, eu criei a minha primeira automação. Os alunos da sala estão nela até hoje. Eu acho que, no mínimo, isso os caras devem gostar de mim. Né? Talvez não seja nem de operacional, mas estão lá durante 1 ano e meio, né? Alguma coisa tem de diferente. Mas quando eu faço um feedback na sala e pergunto o que é que motiva o cara a estar lá na sala, a primeira coisa que o pessoal diz é: a sala é muito divertida e no dia que não tem trade, você segura a gente para não clicar. E por que eu seguro? É porque eu sou bonzinho com eles? Não. É porque eu estou me segurando. Eu estou baixando a minha dopamina para não clicar. Porque vocês concordam comigo que quando a gente entra numa operação, a única certeza que a gente tem é o tamanho do stop que a gente vai tomar? Se vocês iam gostar de estar aqui, se você ia gostar da palestra do Fabrício, do Juquira, do Code, era a consequência. Então, o tamanho do seu stop era o ingresso, e o que você vai adquirir daqui é o seu lucro. Alguns vão aproveitar mais, alguns vão aproveitar menos, outros vão dizer, pô, para mim não fez sentido porque nada que me trouxeram ali agrega valor a mim. Isso é uma frase que eu dizia, eu sou um cara que vim no poker e eu dizia assim, eu peguei o boom do poker no Brasil. Eu vou para Vegas todos os anos, agora em junho eu estou indo de novo, eu jogo da Dança lá. E eu peguei esse hype do poker. Então o cara ganhava um torneio lá de $100 mil, começava a passar nas cidades para fazer... Ou simplesmente é aquele dia que você não aceita, que o ego está grande e vocês começam a fazer overtrade. É o dia que vocês operaram com 10 contratos, tomaram 2 stop e a terceira mão já estava com 30. Porque dizia que agora é a minha vez de recuperar. E esse dia que acaba tudo. É esse dia que vocês viram vítima do mercado. Então, a partir daí, vindo para a automação, que eu criei o Code 2, nessa expectativa de... Eu criei outras automações. E por que eu criei outras automações? Vocês viram aqui a palestra do Fabrício, ele estava apresentando 2 automações. Mas a gente está em Copa do Mundo e eu vou trazer a Copa para dentro das automações. Para você ter automações, primeiro de tudo você tem que encarar que a automação é um fundo de investimento, não é um trade. E se trade fosse traduzido corretamente, não deveria ser day trade, o trade intraday, deveria ser longo prazo, porque ninguém vai ganhar dinheiro suficiente no mesmo dia, e se ganhar, provavelmente nos próximos ele vai devolver. Então, o day trade, a nossa consistência, a nossa mudança, é em virtude das nossas atitudes todos os dias. Fica mais fácil lá na frente? Não. Só que as costas ficam mais grossas, a gente sofre menos e comete menos erros. Mas, no dia que a gente vacila, tava lá o gráficozinho lá, que saiu de 66 positivo para menos 120. Nos dias que a gente resolve fazer diferente do que a gente faz. Se na quinta-feira passada, que eu estava aqui em Brasília, né, que a Nelógica me mandou na quarta-feira para o evento que começou hoje, ontem, eu até brinquei, disse, pô, mas eu vou mudar a passagem. Agora me botou, eu conheço gente lá em Brasília, eu vou ficar lá passeando, é problema de vocês agora. Então, pessoal, se eu tivesse feito o que eu faço todo dia, eu não teria passado por aquilo e provavelmente eu tinha fechado uma semana acima de 300 mil reais. Faz diferença? Faz. E sabe onde é que isso fez diferença para mim? Na sexta-feira eu fiz 34 mil reais e com gosto de merda. Aí vocês devem estar se perguntando, porra, que cara esnoba, o cara está dizendo que fez 34 mil reais e com gosto ruim. É bem simples. Eu dei um call de venda na minha sala, que quando a gente perdesse, se eu não me engano, é o 175,400, a gente ia descer 1000 pontos reto até o 174. Você pode pegar o gráfico e você vai olhar. Sabe o que é que aconteceu? Eu desci vendido com 400 contratos,
fiz parcial de 230, protegi de 170, o mercado deu uma rabiscada, me tirou e eu fiquei com os 34 mil. Em outra situação, eu teria vendido de novo, ou provavelmente eu nem teria protegido ou não protegi. Mas como eu estava muito machucado da quinta-feira, minha racionalidade já não era a mesma. E é sempre assim. Quando é que o trade tira férias, galera? Quando ele está ganhando muito ou quando ele está quebrado? Quando ele está estopando 2, 3 dias seguidos? Pela risada de vocês, né? É bem simples, né? É quando está no ferro, chorando, né? Dizendo para a esposa que não aguenta mais, que não vai fazer mais isso da vida. E aí, onde é que está o erro? Vocês têm que descansar quando vocês estão bem. Não é quando vocês estão ruins. Quando vocês estão bem, o ego está lá em cima. Vocês estão fazendo demais, vocês já estão trabalhando em excelência. Então esse é o momento que vocês têm que escolher para descansar. Entendeu? Para tentar quebrar aquele dia que vai lá e você vai entregar 8 dias, 10 dias, 12 dias. Então, voltando para a automação, por que a automação tem que ser um time de futebol? Porque você vai ter que ter uma automação que opera a tendência. Você vai ter que ter uma operação que opera mercado lateral. Você vai ter que ter uma operação que vai se dar muito bem em movimentos curtos. Ah, Cláudio, mas aí eu vou diminuir o meu ganho porque eu tenho uma automação que é muito boa. Você vai diminuir o tamanho do seu drawdown também. Você vai ter uma linha mais tênue, igual uma escada rolante. Por quê? Porque no momento que a de tendência estiver indo ruim, o mercado lateral está indo muito bem. E vice-versa. Uma vai compensando a outra, mas no final, se você escolhe estratégias que se compensam, fevereiro máquina, março máquina, abril máquina, maio máquina, o robô quase 200% de lucro. O que é que o cara faz quando está ganhando muito? Serviria para você, toda operacional que dá dinheiro vai servir para você? Mas não dá dinheiro, por que não serve? Será que é todo mundo que tem estômago para operar pesado? Será que é todo mundo que tem estômago para operar abertura? Eu pego lá na sala muitas pessoas que passam uma semana na sala sem conseguir clicar. Por quê? Porque tem medo de clicar no mercado. Muitas pessoas só sabem clicar colocando a ordem na pedra. Então, falta coragem. Essas pessoas que têm medo de clicar, elas dificilmente quebram, mas também nunca vão ficar ricas com day trade, porque não vão aprender a tomar risco, entendeu? Então, às vezes, o day trade não é para mim, mas eu posso ter uma automação que faz day trade. A abertura não é para mim, mas eu posso me encaixar no horário de 11 horas da manhã, porque eu me sinto mais confortável, porque o gráfico já tem alguns candles que eu posso analisar. Risco-retorno negativo. Qualquer coisa que você encontra acima de 72%, ela sempre vai trabalhar o risco-retorno abaixo de 1. Acima de 1, você vai encontrar coisas abaixo dentro da automação. Qual é a maior dificuldade que o trader tem de operar? É o mercado de tendência, o mercado só sobe, o cara compra de qualquer jeito, stop, que stop. Comprei, subiu. O mercado está caindo igual caiu a semana todinha, vendi, eu vou me preocupar com o stop, desceu. Mas quando pega o mercado lateral, para quem está acostumado a dar esses cliques sem se preocupar com o stop, o cara quebra a conta. Por quê? Porque o cara diz, vai romper topo, o mercado volta e estopa ele. Vai romper fundo, o mercado volta e estopa ele. Você sabe qual é o horário que o BMW melhor trabalha? De meio-dia a 4 horas da tarde. Confiar na automação. Mas quem aqui decidia trabalhar com automação, pessoal, dê credibilidade aonde você está colocando o seu dinheiro. Dê tempo para aquilo trabalhar e mostrar para você que vale a pena. Para você. Ou não. Para procurar uma automação que se encaixe mais no seu perfil. Ah, eu gosto mais de tendência, vou procurar uma automação de tendência. Eu gosto mais de mercado lateral e vice-versa. Vai poder operar uma semana comigo, ao vivo, na minha sala paga. Beleza? A gente vai ter de segunda a sexta-feira para operar ao vivo. Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês. O grupo free é importante porque vocês vão ter um estudo para vocês começarem a se situar. Estou com um time de 6 robôs, vamos dizer assim. Quais são as métricas que você utiliza para falar assim, ó, esse daqui já está num momento muito ruim e eu devo dar uma férias para ele e esperar ele se recuperar? Todo robô tem um drawdown e todo cara que fez esse robô, ele sabe qual é o drawdown dele. Se você estiver me perguntando quando o robô está indo mal e você quer saber quando é que você deve desligar ele. Se o robô estiver indo bem, você vai perguntar para o dono dessa automação o seguinte, cara, qual é a taxa, qual é o percentual de acerto desse robô nos últimos 3 anos? Aí o cara te diz assim, 62%. Aí tu pega a tua automação lá no ano de 2026, ela está com 80%. Tá normal isso? O que é que aconteceu com a mola desse carro? Ela está solta. Então ela vai ter que comprimir. E para comprimir vai acontecer o quê? Esse robô vai errar diversas vezes.
Então ele está muito fora da curva, porque quando ela soltar essa mola, ela vai ter que acertar diversas vezes o operacional dela. Mais alguém que tem para fazer alguma pergunta, pessoal? Sobre a abertura, o trade de abertura. Você utiliza, por exemplo, o saldo das ADRs? Eu sei que tem um cálculo feito por trás para achar tipo, a região e plotar esse saldo lá dentro do milhinhos. Então, eu vejo algumas pessoas que fazem trade de abertura e utilizam isso. Para abertura do mercado, eu uso análise gráfica e uso o fechamento do índice, no caso, o futuro, o IBOV, a Petro, a Vale e o FNC. Ah, mas o ADR abre antes. Eu só olho os ADRs se tiver alguma notícia que impactou muito a Petrobras ou a Vale. Fora isso, eu não vou olhar, porque a distorção deles é muito raro coincidir com a distorção que vai ter no índice na abertura. Então, eu vou pegar aquele fechamento e eu não estou preocupado em acertar o macro. Para mim, não importa se vai ser um dia de alta ou um dia de baixa. Eu quero acertar a primeira barra. Eu quero acertar os primeiros minutos. Então, por exemplo, não necessariamente o mercado abriu caindo e porque abriu um gap de baixa eu tenho que vender. De repente ele está abrindo uma região minha que é de compra e eu vou comprar e vice-versa. Segunda-feira eu vou ver quantas pessoas aqui lá para operar ao vivo comigo. Pode levantar a mão, pelo amor de Deus. Não vai ninguém não operar comigo aqui? Ah, bom. Então é isso, Cris. Muito bem, uma salva de palmas. Obrigado a todos. Galera, mais um evento sensacional promovido pela Nelo, casa cheia aqui em Brasília e nos vemos em Salvador. Com certeza estarei lá, né? Representante do Nordeste, não pode faltar.